meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do A Mais Cast, o nosso podcast aqui da Rádio Curiacos. E você que ainda não se inscreveu, corre lá e se inscreve no canal Rádio Curiacos 98.9 no YouTube. E já ativa o sininho de notificações e fique sabendo de tudo que está rolando aqui na Rádio Curiacos. E também é muito importante para nós, todos os podcasts falam isso, curta, comente, compartilha, mande para todo mundo, porque só assim as pessoas vão conhecer o nosso trabalho aqui, que a gente faz com muito carinho para você que está aí do outro lado. E hoje eu estou com um convidado aqui, que para quem me segue no Instagram, tá vendo que ele já faz parte da minha rotina aí, a gente está sempre junto, e eu quis trazer essa pessoa aqui porque eu admiro muito o trabalho dele, e eu não só agora, como ele já vem executando há muito tempo. E eu queria trazer um pouquinho de cultura, um pouquinho de turismo, um pouquinho de bastidores, de viola. Afinal de contas, a Rádio Curiacos é uma rádio 100% sertaneja, a mais sertaneja do Brasil. Então, para a gente poder falar um pouquinho nessas tradições de viola, eu trouxe aqui com vocês Rogério Rosa. E aí, Rogério, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kelly. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado pela oportunidade. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Um bate-papo legal, né? Sim, claro. E hoje vamos conhecer. As pessoas, às vezes, olham para o Rogério e falam, quem é Rogério Rosa, né? Eu já conheço há muitos anos, ele faz parte da minha infância também, mas muita gente que está nos assistindo, afinal de contas, a Rádio Curiacos vai para muitas cidades, mais de 250 cidades, e também no YouTube não tem limite, né? Então, eu queria começar perguntando isso para você, Rô. Quem é Rogério Rosa? Você é filho de quem, como todo mineiro fala, filho de quem? Você, da onde você veio? Me fala um pouquinho de você. Kelly, falar de mim aqui na região é fácil, que a maioria das pessoas me conhecem, né? Mas não vamos nos limitar aqui ó, à circunvizinhança de Cambuí e Córrego. Eu sou Rogério, do Corgo, não é do Córrego, né? A gente fala que é o Corgo. Sou filho de Sebastião Bernardino da Rosa e Francisca Rosa, dois agricultores ali do Corgo mesmo. E trabalho há um bom tempo aqui, depois que retornei de uma longa trajetória em outros lugares que eu residi. E o Rogério hoje trabalha com cultura. Sim. Respira cultura. Sim. Antes de voltar tudo aí, você sempre teve, assim, você sempre gostou de trabalhar, por exemplo, você começou a fazer um curso, você fez um curso, né, você entrou na prefeitura, não na prefeitura em si, mas na escola, né, você trabalhou com pedagogia, você fez isso com crianças, né? Kelly, há um tempo atrás, eu me formei em letras, trabalhei pelo governo do estado ali na Escola Estadual Professor Maximiano Lambert, em Córrego, por volta de 6 anos. Depois disso, eu fui embora para São Paulo, atuei em outras áreas, na área de vendas, na área de marketing também. De São Paulo, retornei para a região de novo, trabalhei um pouco com a questão de moda masculina. E hoje eu estou voltando. Decoração de festas, muito tempo. Eu só vou falar muito de mim, Kelly. Eu vou fugir um pouco do foco da viola, da cultura hoje, mas 1001 utilidades. Bombril também, gente. É bombril aqui, ó. Mais um bombril para pro meu hall aqui. E a sua ligação, então vamos lá para cultura e música desde pequeno. Como é que você despertou essa... Nossa, eu gosto de cultura, eu gosto... Porque assim, você vê que hoje em dia não são muito comum as pessoas terem esse interesse por cultura, né? Mas, enfim, a sua vida na cultura começou quando? Quando você começou com essa paixão por que você faz hoje? Kelly, eu posso dizer que isso é desde a minha infância. Desde criança eu me envolvi ali com as festividades culturais ali do Corgo. Com as pessoas que me ensinaram na época, que já não estão mais aqui nesse plano. Foram muitas inspirações, desde criança, trabalhando com os festejos culturais da Igreja Católica ali do Córrego, com as comunidades rurais, com os trabalhos nos bairros rurais e a influência de família também. Eu nasci e cresci ouvindo meu pai, ligando o radinho de pilha dele, ouvindo Zé Bete às 4h30 da manhã. Tudo isso tem essa influência para explicar o porquê que eu me envolvo hoje com a questão cultural. É coisa bem de Minas mesmo, né? Minas tem essa tradição, né? Meu avô também tinha aqueles rádios, gente. Sabe aqueles rádios de madeira que a frente era de tecido, parecia um tecido trançado, né? Sim. Bem antigo mesmo.
E meu avô sempre ouvia também o Zebete. A gente falou Zebete, agora eu vim lá atrás. Meu Deus, mas porque é verdade mesmo. E a trajetória do turismo? Como surgiu o convite para ser secretário de turismo do Córrego Bom Jesus? Porque você fez um trabalho excelente durante 8 anos. E como é que surgiu esse convite? Kelly, antes de eu retornar aqui para o sul de Minas, eu residi em Jundiaí 4 anos e resolvi voltar aqui para a minha região por conta da família, os pais já idosos. E foi nesse meio tempo de eu ter voltado para cá, nesse meio de tempo, que eu recebi o convite da ex-prefeita de Córrego do Bom Jesus, a Eliana. Quando ela foi eleita prefeita no primeiro mandato, ela me fez o convite para assumir ali, na época, o departamento de turismo e cultura. Não era nenhuma secretaria ainda. Ali a gente começou a galgar os primeiros passos, trabalhando em prol do turismo ali da nossa cidade. Sim, mas aí como é que da onde você estudou para fazer isso? Porque não é uma coisa assim fácil, né? Kelly, eu não sou formado em turismo, estou cursando turismo ainda, sou formado em história, sou formado em letras, mas a parte do turismo, a prática em si me ensinou muito. Tem diversos cursos, mais de 90 cursos na área de turismo, cursos de especialização junto ao governo do estado, as rodadas de patrimônio cultural. Durante esses 8 anos foram diversos cursos. Se eu for contabilizar, deu mais de 90. Eu estava olhando meus certificados esses dias, totalizando 96 certificados. Cursos de capacitação, jornadas técnicas. E 6 meses eu acredito que eu concluo o tecnólogo em turismo, que eu, na época, não tive tempo de concluir, que eu me esforcei mais na questão da habilitação em história, que é o que eu trabalho hoje. Sim. Você também, eu lembro que uma vez a gente conversou sobre isso, você também faz o resgate da história. O que você estava escrevendo mesmo? Não é de viola, mas estava... o que você fez com o córrego? Que foi resgatando... O que é mesmo que você fez? Que eu não lembro Kelly, agora. Eu comentei há um tempo com você, eu estou escrevendo o livro de Córrego, sabe? Isso. Córrego nunca teve uma história escrita. Então, faz 7 anos que eu estou trabalhando com esse projeto. Ele está em fase de acabamento. Existem alguns dados técnicos, bibliográficos ainda que a gente precisa acrescentar no trabalho. Acredito que, possivelmente, outubro, novembro, eu irei lançar o primeiro livro da história de Córrego do Bom Jesus. Memória e História de Córrego do Bom Jesus. Porque são muitos dados que você foi atrás, né? Nesse trabalho de turismo e cultura, eu vi essa deficiência da cidade não ter algo escrito assim, para que os alunos, para que a própria comunidade tenha acesso à sua história verídica, desde os primórdios, não a história de Córrego do Bom Jesus com a chegada da imagem que denomina o nome da cidade, a imagem que veio de Portugal, mas os primeiros habitantes. É um assunto bem bacana. Sim, depois quando você lançar, a gente vem falar do livro. Poderia falar um pouco do livro, mas esse projeto, eu acredito que até setembro, outubro, a gente consegue. Aí você volta aqui para contar para nós do projeto. Com certeza, entregar os exemplares. Isso, que chique, bem. E você ficou 8 anos no cargo, né, como secretário. Sim. E desempenhou um excelente papel. E o que mais te marcou nessa sua trajetória desses 8 anos? Kelly, o que me marcou foi a experiência em envolvimento com a comunidade local e acreditar que Córrego do Bom Jesus tinha o potencial de chegar onde chegou hoje. Faz mais ou menos 2 meses, a plataforma Booking elegeu o Córrego do Bom Jesus como o 3º destino mais procurado do país. Então, para a gente é uma honra, para mim foi uma satisfação imensa, porque a gente não trabalha sozinho, Kelly. Nós trabalhamos ali em prol do turismo de Córrego com envolvimento de todo o empreendedorismo, tanto da área da culinária, tanto da área dos meios de hospedagens, o esporte local, que são diversas vertentes que se trabalha o turismo. Turismo religioso, turismo de aventura, turismo de contemplação, o turismo de experiência. E o que mais me marcou foi saber que a nossa cidade foi conhecida, não somente nacionalmente, mas internacionalmente. Hoje nós temos empreendedores na cidade do Córrego do Bom Jesus que vieram de outros países, que escolheram aquele local para fazer morada e investir nos seus negócios. Isso me marcou muito. Sim, eu ia até comentar sobre isso, sobre o Book também, que eu achei que foi um excelente trabalho, falou agora disso, mas é um trabalho que você vem executando há muito tempo. E eu vejo você falando também que quando você começou
com o turismo, não se tinha... É assim, porque o Córrego é uma cidade maravilhosa, é linda, geograficamente falando, ela é muito bonita, ela atrai pessoas porque ela tem picos, enfim, o ecoturismo é muito bonito, porém, não adiantava nada há anos atrás você fortalecer tanto o turismo e não ter respaldo para o turista que chegasse aqui. Sim. Aí eu lembro que você fez um trabalho muito, muito bom, muito pesado mesmo, para trazer mais pousadas, abrir mais restaurantes. Você preparou o Córrego para o que ele está vivendo hoje, não é isso? Sim. Eu não falo que eu preparei sozinho, Kelly, eu já havia dito na fala anterior, é um trabalho conjunto. Sim. Foram diversas reuniões feitas no decorrer de 8 anos para se falar sobre a importância do empreendedorismo local estar legalizado, saber receber o turista, saber dar informações. Então, foi um trabalho, é uma cadeia. A gestão pública fazendo a parte dela e a iniciativa privada, que é uma via de mão dupla, né? Sim. O privado com o público anda junto. E todo mundo trabalhando numa só mentalidade, não falo que está 100%, Sim. Kelly, mas foi um trabalho que teve um início não somente nesses últimos 8 anos, já é um trabalho sequencial. Sim. Mas acredito que no decorrer desses 8 anos, com a minha passagem ali, com a gestão anterior, o Córrego recebeu destaque. Tanto é que esse resultado de hoje que o Booking liberou nas plataformas é um trabalho que vem sendo feito de muitos anos atrás. Exatamente. E no decorrer desses 8 anos, juntamente com a pandemia, vieram muitas pessoas se refugiar aqui na nossa região. E o Córrego, eu me recordo de um empreendedor que esteve em meia pandemia, procurando um lugar para se esconder. E eu conversando com ele, eu falei, você veio para ficar, né? Eu falei, vim para ficar. E hoje ele tem um meio de hospedagem lá no Córrego. Sim. Muito bacana. Por isso, porque eu conversei com um também, um empreendedor, não vou falar o nome aqui, mas ele falou para mim, falou assim, isso faz tempo já, não foi agora não. Faz um tempo já que ele falava assim, gente, o Córrego tem que ser reconhecido pelo turismo mesmo, porque é uma cidade bonita, muito próxima de Cambuí, as pessoas saem de lá para trabalhar em empresas aqui. Então, para o Córrego crescer, tem que ser no turismo. E eu vi que eu fui acompanhando toda a sua evolução. A implantação da feirinha noturna no Córrego também ficou sensacional. Você teve o carinho de colocar as barraquinhas iguais. Você fez todo um trabalho, assim, de acolhimento mesmo, que as pessoas... Eu chego no Córrego e parece que o Córrego me abraça. O sítio, né, que também foi quando você estava junto, que foi feito o sítio, né, que é ali onde que entra. Então, esse cuidado do turista chegar no Córrego e ter um lugar bonito, apresentável, que ele já se encanta ali, já na entrada do Córrego, né? Então, foi muito importante. Então, o Córrego ser reconhecido hoje em terceiro lugar no ranking dos melhores roteiros turísticos pelo Booking, isso foi um acontecimento que eu achei sensacional e eu quero te parabenizar, porque, Obrigado, apesar de tudo, você que foi responsável, um dos responsáveis, igual você falou, dessa premiação, desse título, né? Eu agradeço pela parabenização, mas estendo os parabéns aos empreendedores, que são os responsáveis. Eu sempre comentava em reuniões do Conselho de Turismo que se cada um fizer a tua parte, as coisas funcionam. E ali aconteceu isso. A gente, apesar dos empecilhos, que não é fácil, foi difícil trabalhar aí durante esse tempo, porque nós nos deparamos com um período caótico da nossa história, né, com pandemia, que tinha tudo para atrapalhar e a gente conseguiu superar essa barreira. E hoje nós estamos colhendo os frutos. Então, esses parabéns vão para os empreendedores do Córrego. Todo mundo que atende turista, que recepciona turista, que oferece aquela comidinha boa, né? Aquele cafezinho. A nossa cidade é conhecida pela gastronomia, né? Sim. Tanto os restaurantes bons, os cafés. E não só o Córrego ganha com isso, como a região, né? Nós somos cidade com irmãs, Cambuí, Gonçalves, Consolação, todo o entorno ganha com isso. Com certeza. Trazendo o turista para cá, todo mundo ganha, não é verdade? Sim. E que estratégias você acredita que contribuem para um destaque no turismo? Para esse destaque? Quais foram as estratégias que você acha? As estratégias que eu penso que deram certo, que dão certo, é acreditar no potencial local. Eu vejo o turismo, ele tem várias vertentes, Kelly. Nós trabalhamos ali em falar do Córrego, o que já tinha como algo já consolidado, turismo religioso, que é uma das vertentes do turismo. Juntamente com o turismo religioso, nós trabalhamos também a nossa região com o turismo de aventura, o turismo gastronômico, o turismo de romance, o turismo das crenças.
Mas o religioso em si foi a estratégia que a gente usou mais, porque a festa do padroeiro ali, ela já tem uma festa centenária, Sim. super conhecida, e junto com ela a gente foi agregando valores para que o turismo funcionasse. Exatamente, que hoje o turista que chega vem por causa do turismo religioso, ele se depara com um café muito bem feito já na entrada do córrego, com as delícias dos restaurantes locais e já fala, opa, vou voltar outro dia para Sim. se hospedar, vou voltar outro dia para almoçar no outro restaurante que eu não almocei, e aí vai agregando tudo e o córrego é essa maravilha, né? E também o turismo de aventura, que tem Sim, o crescido parapente, muito. né? O córrego hoje da nossa Ciclismo. região tem uma rampa privilegiada, a rampa Pico da Raposa, de onde saltam todas as semanas pessoas do mundo todo. Exatamente. Não vou falar que tem turista brasileiro, nós já recebemos turista de diversos países aqui Sim. no córrego. Então, esse é Ciclismo importante. também, né? O ciclismo tem a rota do cicloturismo, idealizada pelo Circuito Serras Verdes, as 3 rotas, a rota azul, a rota marrom, a rota verde, na qual o córrego pertence, a rota verde, né? Também tem crescido muito, o fomento com o cicloturismo, muito importante relembrar também. Isso, nossa, eu amo, né? Eu vejo, participei, tem vários campeonatos de paraglider, né? De parapente no córrego, tem o Past Fly, né? Que ele já é famoso. E a gente viu quanto, você vê, o ano passado eu estava entrevistando lá, você estava lá junto com a gente. Pilotos do Brasil inteiro, internacional, enfim, foi muito carioca. Veio um rapaz fazia voo com hélice, um paraglider, motor, eu não sei o nome agora. Enfim, fez uma apresentação acrobática, foi muito legal. Então, a gente vê como que o córrego mesmo, e eles esperam, né? Sim. Todo ano esse encontro, e aí o córrego tá mesmo a nível mundial. E agora, o Rogério, tudo isso que eu tô falando, Rogério, gente, ele ainda é consultor de município, ele presta consultoria para os municípios, porque hoje ele já não faz parte mais da Secretaria do Córrego do Bom Jesus, né, Rô? Sim. Agora você presta essa consultoria. Sim. E como é que é, né? Como que você faz essa consultoria? Como que funciona esse trabalho? É um trabalho diferenciado também. Kelly, eu encerrei meus trabalhos ali no município do Córrego no ano 2024, mas já faz 8 anos também que eu sou consultor de cultura. Eu tenho uma empresa de consultoria na área de captação de recursos para os municípios. Hoje eu atuo diretamente com 8 cidades contratadas por esses municípios. Qual é o trabalho do consultor? Nós temos diversas fontes de captação de recursos financeiros junto ao governo do estado. E eu trabalho diretamente com o ICMS Patrimônio Cultural, que é uma fonte de arrecadação do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Esses recursos, eles vêm aos municípios de acordo com o cumprimento de uma deliberação normativa que o governo do estado libera. Normativa essa que os municípios são obrigados a cumprir. Quanto mais ele cumprir as regras, aquela normativa, ele é pontuado. E junto com essa pontuação, ele recebe recursos no ano subsequente. A gente trabalha com o município e diz que ano de ação é o ano que nós trabalhamos e ano de exercício é o ano que recebe o recurso oriundo do trabalho que foi feito nos municípios. Traduzindo, ele arrecada verbas do governo para poder investir no município de forma de cultura e turismo, Sim, não é isso? E não somente no ICMS, Kelly. Esse mês foi um mês bem exaustivo. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Nós escrevemos 48 projetos pela Lei de Incentivo à Cultura, a LEIC. Essa lei que é uma lei de patrocínio, através das empresas que são contempladas também. Nós criamos os projetos de acordo com a característica do município. Esses projetos são inseridos na plataforma da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais. E sendo aprovados, eles vêm para o município também como forma de apoio na execução dos eventos culturais. Nossa, gente, eu vou falar para vocês, porque o Rogério, ele tem uma cabeça que conversando com ele, ele é meu amigo, né? Igual eu falei aqui, da vida inteira. Mas agora eu tô tendo mais contato com ele, porque a gente vai chegar nesse assunto ainda, que a gente vai falar sobre aqui. Mas ele fala muitas siglas, igual ele falou do ICMS. Ele fala umas coisas que eu fico assim na cara dele. Que ele tá falando inglês, né? Ele tá falando, eu não tô entendendo nada. E você ver ele conversando e atuando como consultor é um show.
porque ele fala coisas que a gente não tem acesso. Então, para ele estar nesse patamar que ele está hoje de conhecimento, anos e anos a fio de estudo, para ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está fazendo. E nossa, mais uma vez parabenizar você, porque é um computador ambulante, porque eu nunca vi tanta sigla na minha vida. É só um pouquinho, Kelly. A gente acaba se acostumando com o dia a dia, né? E é muita coisa que passa, porque você concorda comigo que tudo isso que você estudou, cada ano que passa, leis mudam, Sim. normativas mudam, e você tem que estar atualizado em tudo, né? Eu tenho um filho adotivo, faz 5 anos que eu adotei, ele sempre brinca comigo. As madrugadas são tensas, porque eu tenho que estudar todo dia, eu tenho que me atualizar todo dia. Hoje, antes de vir para cá, já estava escrevendo um projeto para uma nova plataforma que foi aberta de inserção de documentos. Então, é um constante aprendizado. Todo Sim. dia você tem que estar ali olhando, analisando, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Sim, com certeza. Na questão documental com os municípios, na questão burocrática. Então, todo dia estudando. Sim. O meu filho fala, vai dormir, pai. Vai dormir porque chega, né? Mas não dá, a gente acaba se acostumando, Kelly, porque estar ali sempre antenado, porque ossos do ofício, Sim. a profissão exige. Vou mandar um beijo pro Eric, lindo. Beijo, meu amor, um menino lindo, um menino, nosso, abençoado. Sim. E ter um pai abençoado é muito, parabéns também pelo filhão, viu, Rô? Obrigado, Kelly. E me fala agora, quais são os principais desafios dos municípios quando o assunto é turismo e cultura? Kelly, em diversas reuniões, eu falo que cada dia a gente está num lugar. Essa semana mesmo, eu tenho um dia para cada município que eu atuo. As dificuldades, as lutas diárias dos municípios são constantes, mas os desafios que eu falo que é o apoio em si, a própria cidade em si acreditar. É o que eu tenho visto muito nas cidades que eu atuo. A população local precisa acreditar no potencial de onde eles vivem. Porque quem vem de fora, eu falo um exemplo córrego. Muitas pessoas, há 15 anos atrás, eu cresci ouvindo isso, que a nossa cidade era parada no tempo, que a nossa cidade não ia prosperar. E isso é uma coisa que eu acho que é normal do mineiro. E eu vejo isso nas cidades. Porque quem vem de fora, eu atuo nessas cidades, mas não moro nelas. Eu consigo enxergar talento que as pessoas não enxergam. Verdade. Eu vamos citar alguns exemplos. Borda da Mata, nós descobrimos ali uma paçoca, um modo de fazer paçoca, que viralizou mundo afora. Mas ela estava sendo confeccionada no fundo de um quintal, de forma manual. Consolação, a menor cidade do circuito Serras Verdes, hoje tem um azeite premiado em Nova York. Tem cultivo de azeite aqui na cidade de Consolação. Gonçalves, com toda aquela estrutura turística, aquele povo caloroso. Mas a cada dia aparece novas formas de cultura, novos empreendedores. Cambuí, tanto potencial tem a cidade de Cambuí, o Córrego, né? Cada dia que passa, a gente vê coisas novas surgindo. Exatamente. Então, eu acho que falta a maior deficiência que eu vejo, a maior dificuldade que eu vejo nessas cidades é as pessoas acreditarem no potencial. Sim. Eu estive em Tocos do Mogi faz uma semana. Eu fiquei encantado com um restaurante que está sendo implantado lá, Casa Amarela. Achei maravilhoso. E ali eu já cheguei e já falei para a moça, você tem um restaurante, mas tem que ter um produto seu. Eu vi ela fazendo um doce de leite e falei, pronto, você vai industrializar o doce de leite Casa Amarela, que aqui no Tocos não tem. Você está vendo? E ela já colocou a mão na massa, é importante isso. As pessoas se acreditarem. Sim, esse seu olhar, porque eu penso assim, eu estou falando como moradora da região, que também sou daquela região. Quando você se fala em prefeitura, as pessoas falam assim, obra, Secretaria de Obra, Saúde e Educação. Eles esquecem um pouco da cultura, deixam um pouco da cultura de lado. Porque assim, o que mais se fala é isso. Porque o que as pessoas enxergam, né? As pessoas. Quando faz estrada, quando está cuidando da saúde, escola. Mas o resgate da cultura, isso que você vem falando, essas siglas que você fala, como é que fala, essas verbas que vêm para incentivar a cultura é muito importante. E você trouxe isso para o Córrego também. Sim. Que hoje Córrego é turismo e cultura no Córrego. Nossa, teve um festival de viola ano passado que você fez, foi sensacional. E vamos chegar no festival de viola também, porque ele também é o Bombril nosso, também mexe com viola.
Mas essa forma, igual você falou, a importância das pessoas darem valor à cultura, Sim. né? E isso você faz as pessoas enxergarem isso, dando valor no que elas têm ali de melhor, né, Sim, Rô? é um trabalho que é feito com os gestores do município. Eu sempre enfatizo com os Sim, prefeitos que eu atuo. A gente acaba criando um vínculo, um laço ali familiar também, né? Meu celular é dia e noite, prefeito, vice-prefeito, prefeita ligando, os gestores de cultura. Eu sempre enfatizo: saúde, educação, obras são necessidades essenciais de todas as cidades, sim, mas eu reforço com os gestores: turismo e cultura são importantíssimos também. Então, tem que ser dada uma devida atenção, porque turismo e cultura traz retorno para o município. Se você trabalha a área cultural, você trabalha a saúde também junto ali, sim, porque é uma cadeia, né? Tudo tem sim. envolvimento. Então, eu sempre cobro dos gestores. Vamos trabalhar por saúde, sim, por educação, por obras, saneamento, mas também turismo e cultura. É isso que é bom, você abre os Esporte, olhos, assim. importantíssimo. Agora vamos voltar. Então, a gente está falando de projeto de viola, por quê? O Rogério fez um festival de viola no Córrego ano passado sensacional, eu estava lá presente. E depois que ele terminou a sua gestão, né, como secretário de turismo, ele também, hoje, ele faz parte, ele tem projetos na viola caipira, que todos nós sabemos que nós somos de berço aqui da sul de Minas, berço de violeiros de viola caipira, e vai se perdendo essa tradição, e aí ele veio e resgatou isso, Sim. né, Rô? Me conta um pouquinho desse projeto que você tem na viola caipira. Ô, Kelly, a questão da viola caipira surgiu ali em Córrego também, no ano de 2016, com o falecimento do meu tio. Eu tive um tio que hoje não está mais conosco, o tio Rubinho. Ele era violeiro, tem toda uma história. Ele, a minha tia ainda é viva. Toda a vida ele trabalhou nessa questão cultural, cantando em circos, 80 anos de vida dele, nunca foi valorizado. Cantou na época com cantores famosos nos circos aqui da região, com Tião Carreiro, Tonico Tinoco, Liu e Léo. E o meu tio, uma semana antes de morrer, me chamou na casa dele. É uma coisa meio engraçada de falar, mas aconteceu isso, né? Ele me chamou na casa dele, falou: olha, ele me chamava de filho. Filho, o tio tá indo embora. Tem uma violinha ali, a gente vai cantar uma moda junto, cantamos ali o Chico Mineiro, só que o tio vai embora, tá? E você tem uma missão, você vai cuidar da causa da viola. Porque o tio toda a vida tentou lutar em questão da cultura da viola, nunca teve apoio. Eu e a tia, a gente andava 30, 40 quilômetros a pé para poder tocar viola nas festas, mas nunca teve reconhecimento, nunca teve valor. Dá apoio para essa causa, você gosta, você foi criado junto, aí a nossa família é família simples de cultura sertaneja, e eu vou te dar essa viola e você assume essa missão aí. E passado uma semana, meu tio morreu. Aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça, a consciência, né, Kelly? E logo ali, naquele mesmo ano, eu fiz o primeiro festival de viola Rubens Barbosa ali no Córrego. E passado 2 anos, Kelly, o próprio governo do estado, em 2018, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, que é o órgão ao qual eu atuo diretamente junto com o governo e os municípios, ele criou o projeto O Fazer e Tocar Violas em Minas Gerais. E esse projeto está sendo trabalhado nos 853 municípios do estado. Eu me lembro na época que quando o IEFA lançou, somente o Córrego organizou o primeiro festival adequado de acordo com aquelas normativas. E dali foi se expandindo para diversas cidades, alcançando proporções gigantescas em todo o estado de Minas. E o que que é esse órgão, o IF aí? É o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. É a parte do governo estadual que trabalha patrimônio cultural. Trabalha os bens imateriais, que são as festas, os bens materiais. É uma coisa bem complicada de explicar para você aqui agora, sabe? Mas é a instituição do governo estadual que trabalha a cultura regional também. E então, eu ia perguntar aqui, mas você já respondeu que como que surgiu essa paixão. Você já tá aí, já respondeu Sim. que é de família. E aí hoje você se tornou o embaixador da viola. Deram esse título para você? Então, Kelly, fui pego de surpresa, né? Esse envolvimento direto com a causa da viola, nesse meio termo
de trabalho, eu estou terminando o documentário das violas de Minas Gerais. Então, é um trabalho que tem sido executado, vem sendo executado há 7 anos também. Então, não consegui concluir ainda, porque tem muitos violeiros que precisam ser entrevistados, juntamente com as inscrições que o governo do estado fez com os violeiros que se cadastraram, foi feito um levantamento de quantos violeiros, quantos luthiers tinha no estado de Minas, e ali me despertou essa curiosidade de escrever o documentário sobre os modos de fazer e tocar violas no estado de Minas. E tem a votação que é feita juntamente com a Associação Mineira dos Violeiros, e eu fui eleito ali por eles o embaixador da viola. É um termo bem gostoso de se falar, né? Eu recebo áudios carinhosos aí dos violeiros que estão envolvidos nos festivais que a gente se encontra em todo o estado, e falando desse comprometimento com a causa raiz, esse esforço conjunto, junto com os municípios, de realizar esses eventos que envolvem a cultura raiz. Sim. Então, porque eu vejo assim, você me falou agora, veio um filminho na minha cabeça. Antigamente, ele falava, acabou de falar aqui, que o tio dele tocava em circo, gente. Antigamente, que ele tá falando, é bem antigamente mesmo. Grandes nomes hoje da música, Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, sempre tocaram em circo antigamente. Então, como que eles eram divulgados? Em circos ou em rádio. Então, isso mostra o quanto a rádio é forte na divulgação. E hoje, às vezes, a gente fica triste. Por quê? Com esse negócio de, lógico, a evolução chegou, a gente entende, a era digital é maravilhosa, com certeza, mas se perde um pouco dessa essência de rádio, de cultura de viola, de tocar em praça, né? Nós tivemos o ano passado a festa do Festival de Viola, e ele trouxe na festa do Córrego também Matheus e Bellini. Beijo, Matheus e Bellini, a gente ama vocês. E o Bellini, ele subiu em cima do coreto, que ele falou assim, eu tinha o sonho de cantar nesse coreto aqui e tocar viola no coreto, coisas que se faziam antigamente. Antigamente, nas cidadezinhas pequenas, os violeiros subiam em cima dos coretos para tocar para a população. Então, são coisas que vêm lá de trás que vão se perdendo com o tempo. Cara, digital, hoje você quer ouvir uma música, você liga lá na internet e ouve. Mas antigamente não, se as pessoas quisessem ouvir, ou era pelo rádio, ou era indo até circos, até coretos, para ver os violeiros. E foram se perdendo essa cultura. E a gente tem uma pessoa maravilhosa que está resgatando tudo isso para a gente novamente, escrevendo um documentário, igual você falou, né, Rô? E me fala dos festivais de viola. Porque, graças a Deus, eu estou acompanhando ele, agora eu estou vendo, né, como que é essa... E vendo nos olhos das pessoas. Recentemente estivemos em Borda e você vê a praça lotada de gente, pessoas, né, mais idosas, que ficam até a hora que tiver, porque eles estão se deliciando com essa cultura, trazendo essa cultura para ele. Crianças correndo, famílias, é uma coisa de louco de se ver. E você está fazendo também esses festivais agora, né, para cidades, é isso aí? Sim, sim. Kelly, é importante ressaltar também que eu estou com a patente do Circuito Nacional da Viola Caipira. E o que vai ser feito com isso? Nós estamos expandindo o projeto da causa dos festivais de viola para outros estados. Temos 3 estados envolvidos já. Inclusive, iremos executar no estado de São Paulo 3 cidades este ano. E no estado de Goiás também. No próximo mês, estarei indo para Goiânia, ficando lá praticamente uns 10 dias, alinhando essa questão cultural da viola caipira lá naquela região. Sim. Mais precisamente ali, Anápolis, o centrão de Goiânia, porque já houveram buscas de pessoas, procura de pessoas envolvidas com a causa da viola, conhecendo o meu trabalho, me chamaram para ir até o estado para propor o projeto lá. Então, é algo que começou tão pequenininho que está tomando uma proporção muito grande, né? Mas é que o que acontece? As pessoas enxergam em você essa força de querer manter Sim. essa tradição, né? Então, até a pergunta que eu venho fazer para você agora é como que você enxerga a importância da preservação da música caipira no Brasil? Kelly, a salvaguarda é uma palavra muito importante. O que significa salvaguarda? Manter aquilo que existe. Vamos lá.
nós temos noção de quantos modos de fazer, de quantas vertentes da cultura regional já se perderam com o tempo, porque a tradição não se mantém. E nós somos criados. Você estava comentando, eu estava lembrando do meu radinho a pilha. Eu tenho diversos exemplares guardados de fita cassete que a gente ouvia na época. Aham. Tenho os meus LPs também, tenho os CDs. Eu falo que hoje tudo mudou, a globalização veio aí, mas não é para se perder aquilo que é bom. Sim. A memória afetiva, eu acho que é o termo correto da gente estar usando aqui, porque a viola ela faz parte da cultura do estado de Minas Gerais, ela faz parte da cultura nacional. Citar de viola e não falar de Cornélio Pires, tudo começou com ele na cidade de Tietê, lá em 1920, um exímio defensor da viola caipira. No dia 13 de julho, eu falo que até aí eu fui contemplado, que às vésperas do meu aniversário, Sim. que eu sou um apaixonado pela causa da viola, às vésperas do meu aniversário é comemorado o Dia da Viola. Então, é toda uma ligação, sabe? Então, aí você vê a importância desse resgate. E a gente, eu falo que é escolhido, né? Porque ele faz aniversário um dia antes do Dia Nacional da Viola, não é isso? Um dia depois. Um dia depois, né? É. Quer dizer. E agora, então, tudo isso que a gente está falando, o Rogério, hoje ele é embaixador da viola caipira, está aí nacionalmente já sendo conhecido. E esses dias, esse final de semana que passou, o Rogério foi chamado para uma festa grande, também falando de viola, na cidade de Dom Cavate, né? Esse final de semana. E me conta, por que você foi em Dom Cavate? Kelly, que honra falar sobre isso, viu? Foram momentos marcantes, momentos maravilhosos. Quero agradecer o Josias, a gestão municipal do município de Dom Cavate. Por que eu fui convidado? Fui receber uma condecoração como embaixador da viola lá na cidade de Dom Cavate, 900 quilômetros daqui da nossa região, lá no Vale do Aço. Fiz questão de ir neste evento, Kelly, porque até o presente instante está sendo o maior festival de viola do estado de Minas em questão de premiação, de valorização. Então, eu achei que foi o momento propício, o local propício de estar indo receber essa condecoração, essa honra, né? Recebi essa placa de homenagem, o troféu de embaixador da viola e recebi o carinho ali dos artistas, dos principais, né? Sim. Que são os violeiros. Eu sempre falo com eles, que a gente acabou fazendo amizade com muitos. Eu tenho um grupo com mais de 100 duplas de violeiros, que a gente conversa todo dia, as redes sociais, todo mundo ali se envolvendo. E foi muito gostoso, Kelly. Foram momentos marcantes. E o que significou para você essa homenagem? Para você, como pessoa? Reconhecimento de um trabalho bem feito. Alguém enxergou, alguém viu. Não que a gente faça isso, né? A gente trabalha por vontade, por prazer, mas é louvável reconhecer os méritos, né? O esforço. Eu comento que alguém um dia comentou comigo: mas você está investindo nisso, não é cultura. Eu falei, não. Você está errado, é cultura sim. A cultura tem diversas formas de expressão. Então, a viola é uma delas. Nossa, eu quero me parabenizar você, porque esse título de embaixador não veio à toa, porque você acabou de provar para a gente aqui. Eu quis trazer você aqui para mostrar para as pessoas esse seu trabalho de tão importante, que é não deixar a nossa cultura morrer, não deixar a nossa viola caipira morrer. Sim. Eu fui criado por avós também. Sim. E o meu avô não tocava viola, mas ele ouvia muito rádio. E ele falava, quando a gente ia para viajar, assim, de ônibus, assim, com meu avô, com minha avó, eles cantavam Cavalo Preto, cantava Que Beijinho Doce. E meu avô com a minha avó cantava. E eu cantava junto com eles dentro do ônibus, assim, a família toda dentro, viajando e tal. E eu lembro disso. Então, isso fez parte da minha infância também. E ver isso se perder no tempo é muito triste. Sim. E ter você, assim, levantando essa bandeira para nós é muito importante para manter nossas tradições. Eu queria te agradecer também, né? Por não deixar isso morrer, Rô. Porque, igual eu, tem muitas pessoas que pensam assim, né? Sim, é prazeroso, Kelly. É prazeroso atuar e ver que a gente conseguiu alcançar resultados favoráveis. É só o começo. Para este ano, nós temos aí, em média, 14 festivais de viola, saindo um pouco do estado de Minas também, indo para outros estados.
encontros nacionais, já estou te convidando, viu? Sim. Temos um encontro nacional lá em Goiânia, nos dias Claro. 1 e 2 de agosto. E O vamos maior estar lá. encontro de violeiros do país. Então, para Mato Grosso, vou deixar mais para frente para falar, Isso, tá? a gente vai estar lá Vamos. mostrando tudo para vocês, né, Rô? Sim, aqui no estado de Minas também. Daqui uns dias tem divulgação de mais festivais. E convido aos prefeitos, aos gestores que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Executem esses eventos, vocês estarão cumprindo com normativas do Estado, valorizando as causas que o próprio governo do Estado de Minas tem apoiado. Sim, é isso que eu ia falar agora. Estamos aqui falando para o Brasil inteiro, porque através do YouTube está para o Brasil inteiro. Se algum prefeito quiser falar com você, como é que faz? Você tem as suas redes sociais? Tenho as redes sociais. Kelly, eu tenho a minha rede social particular, que eu não divulgo muitas coisas ali, eu faço as difusões dos eventos das cidades que eu atuo, e temos os parceiros, né? Que eu vou Sim. dar honra aos parceiros hoje. Sim. A Minas TV, Rádio Curiacos, que esteve cobrindo conosco o Festival de Borda da Mata, Conexão Caipira, um abraço pro Cavalo, meu parceiro, meu irmão. 1,5 milhão de seguidores, hein? Conseguimos aí um êxito com esse esforço. E essas redes aí são as oficiais dos nossos eventos, viu, Kelly? Você sempre Sim, presente conosco. claro. Transmissão ao vivo com a Minas TV, parceria fechada. Rádio Curiacos, aonde a gente estiver executando o festival, não poderia deixar de levar Rádio Curiacos e Minas TV, Conexão Caipira. E a página Viola Sentida também. Sim, então, tá vendo, gente? É uma equipe mesmo que ele tem. E eu me sinto honrada de fazer parte dessa equipe. E estamos indo aí. E tenho certeza que tem muitos prefeitos que vão estar nos assistindo aqui, que vão nos chamar aqui para você executar em outros lugares, igual você falou, não deixar morrer, porque Minas é tão grande, Minas é maravilhoso, e não estamos falando só de Minas, porque agora ele é nacional, é nosso embaixador nacional da Viola Caipira. Ai, que chiqueza, adorei. Ô, Rô, e quais são os próximos passos dos seus projetos culturais? Além da viola, você tem mais algum outro projeto? Kelly, eu estou focado nos eventos de cultura aqui na região. A gente escreveu diversos projetos ao governo do estado envolvendo causas culturais, que eu não posso estar falando agora, que é surpresa. Não vai dar spoiler, gente. Tá igual os artistas que eu entrevisto. Você fala, dá spoiler. Não posso dar spoiler. É Tá algo chique que eu também. não vou poder falar agora, mas futuramente, numa próxima ocasião, a gente vai divulgar. Tem muita coisa boa vindo para a região, não só para uma cidade em si. Eu vou ter que trazer de novo. Eu trabalhei como... Trabalhei, não, fui voluntário da IGR Serras Verdes, 8 anos. E ali eu aprendi a amar todas as cidades do circuito Serras Verdes. Hoje eu não atuo, não faço mais parte da diretoria. Parabenizo quem está lá trabalhando, firmes, fortalecendo o turismo regional. Hoje eu estou abraçando a causa lá do Circuito das Malhas, dando um apoio para as cidades que fazem parte do circuito. Mas o que eu aprendi com essa experiência em circuito é o fortalecimento de vínculos. Sabe, isso marcou muito. Eu acho que a gente trabalhando em conjunto a nossa região, a gente tem muito a ganhar com isso, tanto na área turística quanto cultural, Kelly. Eu vou contar uma coisa que agora aconteceu com a gente, que eu tenho muitas histórias com o Rô, né? Mas essa foi demais. Nós fomos para São Paulo, na maior feira de turismo da América Latina. Ele sabe tudo que eu não sei falar direito, mas lá vocês não têm noção. Quando nós chegamos no stand de Minas Gerais, primeiro que é o stand mais lindo, maravilhoso, que é uma delícia, as comidas, eu fiquei doida lá naquele negócio. As cidades em volta, né? Você tem que ver ele lá. Gente, ele conhece todo mundo, ele é o secretário do governo de Minas Gerais lá, e não sei quem, todo mundo conhece ele, e ele conversa com... Ele não consegue andar. Eu não consegui andar com ele. Teve uma hora que eu falei assim pra ele, fica aí que eu vou andar nos outros lugares, porque eu queria ir pros outros stands, né? E não conseguia arrancar o Rogério lá de Minas Gerais. Porque era cidades, eles puxavam ele e pessoas, que saudade de você. Eu falei, gente do céu, que homem mais popular em Minas Gerais inteiro, Rô. Conta um pouquinho dessa feira. A WTM é uma feira internacional, a maior feira de turismo da América Latina, na qual estão envolvidos ali muitas cidades, muitos países, muitos estados, e é um
momento de network, né? Sim. Eu falo, Kelly, esses 8 anos diretamente com a Secretaria de Turismo de Córrego, me abriu muitas portas. Eu conheci muita gente. Hoje temos aí muitas IGRs. Eu conheço todos os presidentes das IGRs do estado de Minas Gerais. Então, não tem como não conhecer as pessoas. E não só no estado de Minas, né? Fomos para uma feira no Rio de Janeiro, a gente acaba fazendo amizade, conhecendo pessoas. E essa feira, ela é importantíssima. Eu não perco por nada todos os anos. A gente tem Eu que... fui a primeira vez, no ano que vem vou de novo. E me Tem mais fala. uma vindo por aí, tá, Kelly? Então a gente vai também. Lá eu vi que tinha algumas cidades. Eu não vi que não tinha, não estava, logicamente, não ia estar Minas inteiro, mas assim, tinha algumas cidades que levavam um pedacinho da sua cidade para estar mostrando ali doces, cachaças, enfim, do que tem de melhor em Minas Gerais. Sim. Por que tinha algumas e não tinha outras? Ô, Kelly, aquele espaço, ele é direto do governo do estado. A própria Secult tem aquele espaço e não tem como levar 853 municípios em um único espaço. Então, o que é feito? O estado dividiu a questão do turismo estadual em IGR, são os circuitos, instâncias de governanças regionais. Esses circuitos, cada um tem um quantitativo. Vamos citar aqui o Serras Verdes, por exemplo, que é onde a gente está, 20 municípios. Então, esses municípios são convidados a estar passando lá, ficar meia horinha, 15 minutos, mostrar a tua carinha. Não dá para pôr todo mundo lá, entendeu? Sim. Então, passaram por ali muitos municípios. Uns ficam ali o tempo que a IGR fica, nem todos os municípios vão, mas os que vão têm a oportunidade de estar levando o seu folder, o que você tem de bom na sua cidade. Sim, porque lá eu conheci lugares aqui em Minas Gerais que eu falo, nossa, eu não sabia que tinha isso, porque é a hora de se expor, né? De expor o que tem melhor. Eu falo que esses espaços dão muita visibilidade aos municípios. Eu falo por experiência, teve a Feira da Adventure faz 5 anos, o Córrego e Gonçalves contratou um espaço particular, que aí era só nosso, só Córrego e Gonçalves junto. E nós tivemos um resultado muito bacana desse envolvimento, tá? Córrego e Gonçalves unido num só estande, numa feira, a maior feira de esportes da América Latina também, que a Adventure é muito famosa. Sim. Posso dizer que ela seja uma das maiores também. E ali a gente tinha um espaço só de Córrego e Gonçalves. Particular, os dois municípios entraram num acordo e contrataram o estande. E nesse espaço, os empreendedores de Gonçalves e Córrego estiveram lá. Sim. Na da WTM não dá para fazer isso. É um espaço reservado para o governo do estado. Os municípios que quiserem contratar um stand, eles têm liberdade. Alguns até se dispuseram. Eu vi ali algumas cidades da nossa região com estandes próprios lá. Sim, eu vi também. É por isso que eu perguntei por que tinha uns e outros não. É bom você estar falando isso. E eu queria falar da importância também de estar numa feira dessa. Por exemplo, eu vi muitas agências de turismo lá. Por quê? Tinha vários estandes, tipo de aviações aéreas, né? Que fala. Sim. Tinha vários países, então, cruzeiros. Então, as pessoas que mexem com turismo, né? Tem lá todos os estados estavam lá. Então, eles mostravam o que tinha melhor no seu estado. É legal quem mexe com agências de turismo estar lá? É lógico que é, porque eles vão estar sabendo mais sobre o estado e também entrando em contato com essas empresas que oferecem, né? Hospedagem, hotéis. Então, eu vi que ali não era só coisas assim de cultura, não. Era turismo mesmo, sim, grandes. E eu achei sensacional. Eu achei, nossa, parece que eu estava em outro mundo. Realmente, eu falei que eu brinquei. Em uma tarde que nós ficamos lá, desde que chegamos lá, sim, era 1h da tarde, ficamos até as 8, 9 horas da noite. Eu passei por vários países. E vale ressaltar a experiência que nós tivemos em comum ali com a Ju, sim, né? Sim. Que é da cidade de Porto Feliz, em São Paulo, uma produtora de queijo artesanal. Nós nos encontramos, né, Kelly, numa banca... que a gente estava participando de um projeto do estado de Sergipe, aprendendo um pouquinho sobre a cultura do estado de Sergipe. E a Juliana, que se tornou nossa amiga. Nossa amiga, gente. O esposo dela é da República Tcheca, né? Já aprendeu a amar Minas Gerais por causa da influência minha e da Kelly, né, Kelly? Sim. O que acontece? Ali, ela contando a experiência da produção dela com queijo de cabra, a gente contou a experiência da nossa região também. E ela procurando o azeite. Passou uma semana da feira, ela já esteve no Córrego. Sim, conseguimos fazer esse meio de campo com os produtores de azeite da região do sul de Minas.
E se tornou nossa amiga, né? Então, olha para você ver como que é importante. Fomos uma feira, conhecemos uma produtora que estava procurando um bom azeite e ela veio conversar comigo, o Rogério. Conversando ali, ela veio nos fazer uma visita, foi na minha casa, foi na casa do Rogério com o marido dela. E o Rogério falou, porque o Rogério sabe de tudo, né? Ele conhece tudo de azeite, já falou para ela dos azeites. Ela já levou o exemplar, já fez vídeos falando do azeite nosso, da região. Então, a negociação com o produtor. Então, para vocês verem como que uma simples amizade, um negocinho assim, se nós não tivéssemos ido nessa feira, essa menina não ia conhecer a região, veio para cá, se apaixonou não só pelo azeite, como também pela região, e já está marcando com o marido de vir novamente para se hospedar, e levamos ela num restaurante no Córrego maravilhoso, ela amou a comida, ele vem da República Tcheca, né, falou assim que amou a culinária mineira. Então, gente, para vocês verem quanto o turismo, quanto que isso tudo agrega, a gente tendo contato, então, como ele acabou de falar, uma feira de network, e nisso saiu mesmo um negócio entre a Sim. nossa região, uma pessoa de Porto Feliz, né? Porto Feliz. Porto São Paulo. Feliz, São Paulo, e o marido que é da República Tcheca ainda, olha, outro país, então é muito legal essas A amizades. gente riu muito, né? Ele nos ensinando a língua original do país e a gente ensinando mineirês pra ele. Não, Foi e o muito mais bom. legal é que ele falou assim que vai vir, a gente vai gravar, e que você sabe que eu Sim. vou mostrar. Ele vai gravar ele fazendo uma comida típica da República Tcheca e nós vamos fazer, eu congelo uma comida Sim. mineira para ele. Aí nós vamos fazer um conteúdo aí de 2 países juntos aí, né? E qual que é a mensagem que você deixa para quem quer trabalhar com cultura e turismo em pequenas cidades? Kelly, a mensagem principal é acreditar no potencial de si. Tá? Se você quer trabalhar com cultura, você tem esse despertar em si de cultura, vai para frente. Acredita nos potenciais, acredita em você. É algo que eu tenho comigo. Eu acredito muito em mim. Eu falo que eu sou um sobrevivente de diversas atribulações da vida. Sim. Que Deus acima de tudo, né? Nunca devemos esquecer de Deus, porque Ele é o autor de tudo. Eu falo que eu nunca desisti. Com tantos percalços na vida, sempre acreditei que tudo é possível ao que crê. Fica isso como mensagem a quem quer trabalhar com cultura, com turismo. Acredite no seu potencial, que tudo dá certo. Ai, que belezinha. Ô, Rô, agora eu quero fazer um bate-bola com você com respostas rápidas. Ai, meu Deus. Cultura ou turismo? Cultura. Cidade que você ama visitar. Não pode falar Córrego, porque o Córrego você já mora, né? Uma cidade que você ama visitar. São Bento do Sapucaí. Por que São Bento do Sapucaí? Histórias que marcaram. Sim. Um livro. A Bíblia. E uma dupla sertaneja, né? No caso de viola caipira, que te marcou e você carrega no coração. Tião Carreiro e Pardinho. Tião Carreiro e Pardinho. Essa aqui nem estava aqui, eu que lembrei, hein? Uma lembrança marcante da viola. O dia que o meu tio morreu. Nessa passagem que discutiu, Sim. né? E um sonho ainda não realizado? Conseguir levar a causa da viola para todos os estados do nosso país. Então, esse é um sonho que você vai fazer, né, Rô? Com Sim. maestria, eu tenho certeza disso. Sim. E, antes de encerrar, eu queria perguntar mais uma coisa. Você falou de Goiânia, né? Que Sim. dia 1º, dia 1 e 2 de agosto vai ter lá. O que vai ter mesmo? Foca mais um pouquinho, que eu fiquei interessado. Porque imagina, gente, nós vamos estar eu, ele e o maridão em Goiânia. Eu tô adorando. Ô, Kelly, esse projeto é um encontro, o maior encontro de viola do estado de Goiás. Então, já marca na tua agenda aí, dia 1 e 2 de agosto. Só que eu vou para lá antes. Eu vou dia 10 de junho para a gente já projetar esse trabalho lá e outros projetos culturais também lá no estado de Goiás. Importante você estar lá, tá? É claro que eu vou você, o tá. maridão, Rádio Curiacos. Com certeza, a É um gente vai tá evento lá. em nível nacional. Vai ser muito bom. Ali nós vou falar um pouquinho. Sim. A nata da viola caipira vai estar lá. Ai, que delícia, adoro, adoro. E deixa eu te perguntar uma coisa que veio na minha cabeça agora. Eu vi que lá em Ribeirão, né, teve o Ribeirão Rodeio Music, teve até o Cavalo, né, Cavalo, nosso amigo Cavalo, lá do Conexão Caipira, ele esteve lá. Porque nesse rodeio, porque em rodeio vocês me acompanharam esses dias atrás, eu estava em Bragança Paulista, você vê que fala muito do sertanejo universitário, sim, tinha várias músicas lá, tinha várias duplas sertanejas e também DJs, enfim. Mas a caipira mesmo só tinha
uma dupla que foi no domingo, Magno e Maciel, que ele cantou a música caipira. E lá no rodeio, Festival Rodeio Music, né, de Ribeirão, eles tinham um lugar que só tocava música caipira, que até no cavalo estava lá cobrindo. Como é que é esse? Eu achei muito bacana. Eu falo que o rodeio em si nasceu das origens caipira, né? Sim. Que é ali... E essa ideia do Ribeirão Rodeio Music de implantar o espaço raiz dentro de um rodeio foi muito importante. Foi, achei muito que ele legal. deu uma abertura para a moda de viola raiz estar presente. Já existe lá em Barretos, né? Sim, Barretos. É uma ideia que todos os rodeios podiam aderir, né? Ter o seu Isso. espaço raiz dentro do momento do rodeio. Porque tem quem curte o sertanejo universitário, mas tem também as pessoas que curtem, que preservam a cultura da viola raiz. E da música raiz. se alguém que está nos assistindo agora aqui, que é o presidente de algum rodeio daqui de Minas, te convidar para fazer esse espaço? Pode contar conosco. Temos toda a expertise para montar o espaço raiz de dentro de um rodeio. Então, ó, vocês que estão aí, ó, os prefeitos da cidade aí, os presidentes de rodeio aí, vamos fazer isso aí, o que o Ribeirão fez, que foi sensacional, que Barretos tem, grandes eventos estão fazendo. Então, vamos começar aí a fazer também na nossa região, tenho certeza que vai ser sucesso. O que é necessário para que eles executem é toda essa parceria que já tem conosco, né? Sim. Nós levarmos os artistas, que são as atrações principais, os violeiros, e a parte estrutural de um espaço raiz, a gente tem toda a expertise para estar montando cenografia, organização, gerenciamento, transmissão ao vivo, aí é conosco. Então, gente, então agora não tem mais desculpa para levar a viola caipira para a sua cidade. Rô, estamos chegando ao final. Eu queria agradecer muito, de coração mesmo, para você ter aceito esse convite. Desde quando eu abri, que eu me fui assumir, né? Não abri, eu assumi a Mais Cash, eu quis trazer pessoas assim que eu já tenho contato, que não é no começo, quando a gente está aqui no caso, agora, eu sempre participei de podcasts respondendo, mas quando você está aqui, né, executando, sendo eu a apresentadora, é mais difícil. Eu sempre quis trazer pessoas que fosse mais fácil de eu conversar, que eu já tivesse mais habilidade, assim, e tivesse mais afinidade. E você estava entre elas. Obrigado. Eu tenho uma listinha lá em casa que eu com o maridão fizemos, e você estava lá no meio dessa listinha. Obrigado. E eu queria agradecer a disponibilidade, porque eu sei que não é fácil. Porque para conseguir que ele chegasse aqui, gente, foi um parto, porque ele é muito cheio de trabalho. E eu sei que é uma segunda-feira à noite, mas ele sempre está em outras cidades, ele dorme, né? Dependendo da cidade que ele presta consultoria. Mas eu queria agradecer de coração mesmo de você ter cedido um pouquinho da sua história para a gente aqui. Eu que agradeço, Kelly, viu? O convite, o teu carinho, o espaço do A Mais Cast, né? Que é importantíssimo. Fiquei muito feliz. Me desculpe não ter vindo antes. Você sabe como que é a faz vida, tempo né? Tá brigando com ele já. Mas obrigada mesmo, viu? Eu E que parabéns agradeço. pelo trabalho Muito que você tem. obrigado. E Parabéns parabéns pra você pelo também. prêmio que você recebeu esse final de semana também. E devia ter trazido, né? De ter trazido. Esqueci. Mas não tem problema não, Na que ele vai próxima a gente trazer mostra. no livro. Ele vai voltar até o final do ano, ele vai voltar aqui. Sim. E eu tenho certeza que ter mais histórias para contar ainda. Ótimo. Tá bom? E esse foi mais um A Mais Cast aqui na Rádio Curiacos. Eu falo para vocês toda semana, toda segunda-feira, às 8 da noite, você tem um encontro marcado aqui conosco, com convidados mega especiais, assim como o Rogério Rosa teve aqui com a gente. E você também, se vai indicar alguém que você acha que tem uma história linda, manda pra gente aqui na Rádio Curiacos, manda a história de quem você acha que merece estar aqui conosco. Então, até semana que vem. Hey!